Boa noite. Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças podem descer para suas classes. Irmãos, nós iniciamos na semana passada uma série de estudos e nós vamos dar continuidade hoje, mas antes da gente continuar, eu queria só dar um relatório rápido para vocês da nossa atividade ontem, né? Nós trabalhamos ontem na festa de uma escola estadual aqui, com o objetivo da gente arrecadar recursos aqui para a gente terminar o nosso banheiro, então foi um tempo muito bom. Nós tivemos ali a colaboração de alguns irmãos, nós passamos o dia inteiro ali fazendo churrasco, metade da equipe foi pela manhã, metade da equipe foi à tarde. Foi uma experiência bem legal, onde nós pudemos passar esse tempo juntos, né? E é uma forma de nós estarmos ali partilhando alguns momentos, e esses momentos foram muito enriquecedores para nós, para aqueles que estiveram lá. A gente não fez, como a gente ficou sabendo um pouco em cima da hora, a gente não fez uma divulgação muito grande, porque ia ser difícil administrar, mas foi um tempo, para aqueles que puderam participar, foi muito bom. Irmãos, então na semana passada nós começamos uma série que falava sobre essa tensão existente entre a vida e a eternidade. Por quê? Porque nós que somos cristãos, nós ouvimos frequentemente que nós somos cidadãos dos céus, nós somos participantes da eternidade em Cristo, nós somos abençoados pela esperança que não está nesta vida. Então, de certa forma, a primeira sentença ali daquela faixa azul, ela é verdade, nós somos cidadãos celestiais. Por outro lado, nós ouvimos, dentro desta tensão, a ideia de que a nossa vocação ela é exercida na cidade onde nós habitamos. E quando a gente fala de cidade, a gente está falando da habitação neste mundo. Nós poderíamos falar mundo, cidade ou qualquer outra coisa. Mas a ideia é apresentarmos o princípio de que existe esta tensão. Quando a Bíblia fala sobre ajuntarmos tesouros nos céus, ela está falando que os tesouros que nós ajuntamos nos céus, a traça e a ferrugem não corroem. Por outro lado, apesar de nós sermos chamados para ajuntarmos tesouros nos céus, nós temos uma vida que precisa ser vivida neste mundo. E qual é esta relação? Como que nós devemos lidar com essas aparentes contradições, mas é uma tensão que faz parte da vida, faz parte da nossa existência. Nós falamos na semana passada sobre outros tipos de tensão, e dentre elas nós poderemos falar sobre a relação que muitas vezes nós temos de amor e ódio com alguma coisa, né? Então, nós iniciamos a série falando sobre isso, mas a ideia, irmãos, é nós mergulharmos novamente nas Escrituras, para nós entendermos como então deve ser a nossa nova maneira de pensar, de viver e de esperar. Hoje nós vamos falar sobre dois temas distintos. Eu ia fazer de maneira diferente, mas eu tentei mesclar esses dois temas, mas vocês vão sentir eles como continuidade, né? Pode passar, Ju. O que nós vamos falar hoje é sobre o evangelho que transforma o coração. Por que a gente vai falar sobre esse evangelho que transforma o coração? Porque se eu falar para vocês, disser uma frase da seguinte forma: Jesus é o único Salvador. A maioria aqui concorda? Sim? Quem concorda com isso? Sim? Ok. Todos concordam que nós precisamos viver a vida para Cristo e por meio de Cristo? Todo mundo concorda. Mas veja, quando nós afirmamos que acreditamos em alguma coisa, não significa que nós, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, nós realmente vivamos essa verdade. Quando nós temos que falar, nós falamos que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todos concordam? Sim. Agora, nós fazemos isso no nosso dia a dia? Nós fazemos isso na nossa caminhada? É muito comum a gente ouvir a seguinte expressão: fulano de tal é crente, fulano de tal é cristão, mas faz tal coisa. Quem já não ouviu isso? Né? Então existe esta tensão que nós precisamos encontrar um caminho de equilíbrio entre aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas em especial a partir de uma transformação de dentro para fora, né? A gente já falou isso recentemente e a gente vai pegar um pouco no pé disso hoje, mas a gente vem de um século, o século XX, que ele chegou ao ápice
da modernidade, de uma mentalidade que acredita tudo muito quadradinho, né, tudo muito preto no branco, e nós ainda sofremos o reflexo dessa mentalidade, e essa mentalidade coexiste com uma nova mentalidade pós-moderna, que não está mais apegada a essas questões preto no branco, né? A questão de autoridade, por exemplo, para uma mentalidade moderna, mais militarizada, mais disciplinadora, a questão de autoridade é condição fundamental, né? O respeito à hierarquia e tudo mais. Mas quando a gente vai para uma mentalidade pós-moderna, em que o advento principal que se fala na cultura sobre a questão pós-moderna é Woodstock, né? 1969, fala-se muito sobre esse advento de Woodstock, em que você olha ali, você não vê princípios da antiga forma de se viver, mas um expoente da nova maneira de se viver, com liberdade, cada um dando a sua opinião, fazendo o que quer, ninguém manda na minha vida, eu mando na minha vida e por aí vai. Certo? Então nós temos dois tipos, pelo menos, de mentalidade, e aí existem desdobramentos destas mentalidades, que coexistem. Por que às vezes a gente pega os nossos filhos, e os nossos filhos nos questionam, e nós ficamos irados e falamos o seguinte para eles: eu não questionava o meu pai. Quem já não disse isso? Por quê? Porque existe uma nova maneira de se pensar. E aqui nós não estamos avaliando se elas são boas ou ruins em si. Nós estamos simplesmente identificando que existem maneiras diferentes de se pensar. E isso independente do Evangelho. E aí quando nós inserimos a questão do Evangelho, nós podemos pensar em três coisas que, pode passar, Ju, três maneiras de se viver. Vamos pensar assim, ó. O nosso estudo vai ser baseado nessas três formas de se viver. Primeiramente, o Evangelho, não vou explanar muito, porque a gente vai falar mais adiante, mas o Evangelho é a proposta apresentada por Jesus e que deve nos transformar e nos mover. E todos concordam disso. Nós estamos falando e fazendo afirmações, fizemos afirmações há pouco, que justamente apontam para essa realidade. O Evangelho é uma proposta de Jesus, não é uma imposição de Jesus, mas é uma nova maneira de pensar, de agir, de sentir, de esperar. Nós temos uma segunda maneira de se viver, que é a forma irreligiosa, ou incrédula. A irreligião ou a incredulidade é evitar Deus como Salvador e Senhor ao viver como se quer viver, rejeitando qualquer tipo de orientação do Senhor. Poderíamos falar de ateus, agnósticos e muitas vezes ateus práticos, que desconsideram Deus nos seus caminhos. Ninguém manda na minha vida, nem a igreja, nem o suposto Deus, e nada, né? Existe essa maneira de se viver, onde não se considera Deus. Para uma pessoa assim, para uma pessoa que não tem religião, não acredita em Deus, a maneira de se viver é pautada única e exclusivamente por aquilo que ela decide que é a melhor maneira de se viver. Mas existe uma terceira maneira de se viver, e que norteia muito dos nossos pensamentos cristãos, que é a maneira religiosa ou moralista. A religião ou moralismo é evitar Deus como Salvador e Senhor ao se trabalhar duro para ser muito bom, obedecer às leis de Deus e sentir, mesmo que inconscientemente, que Deus lhe deve alguma coisa. E deixe-me explicar esse ponto. Muitos de nós confundimos a questão religião com o Evangelho. É muito comum, quando você pergunta para a pessoa assim, ó, conte-me sobre sua conversão a Cristo. A pessoa fala o seguinte: então, eu comecei a frequentar a igreja em 1998. Tá, ok. E qual foi a tensão, qual foi a crise que fez com que você reconhecesse os seus pecados, arrependesse e buscasse a Cristo como seu Senhor e Salvador? Não, então, foi assim, um amigo meu me convidou e eu fui para a igreja em 1998 e dali eu comecei a me envolver com um grupo de jovens e depois eu fui para o Ministério de Música e aí eu comecei a trabalhar assim. Tá, ok. Quando foi que você reconheceu os seus pecados? Por quê? Essa maneira religiosa ou moralista de se fazer as coisas é uma maneira que ensina para você o seguinte: se você seguir determinados tipos de padrões comportamentais e morais, você então é aceito por Deus, e não somente aceito por Deus, mas vai ser recompensado por Ele.
Tanto que nós tentamos, quando as pessoas, isso, herança do século XX e dos séculos anteriores, com essa mentalidade puramente religiosa. E aí, ainda hoje, irmãos, as pessoas se preocupam muito com a questão estética e externa. Só que é o seguinte, tanto a segunda quanto a terceira maneira de se viver nos distanciam de Deus. Tanto a primeira como a segunda nos distanciam dos caminhos do Evangelho. A verdade, irmãos, é que as nossas regras de conduta, nossa moral, nossa religiosidade está repleta de uma tentativa humana de alcançar a própria salvação. E isso é reforçado pelas lideranças cristãs que não entendem o Cristo da Bíblia. Né? Quando você olha, por exemplo, para uma igreja cristã que diz o seguinte: não, se você trouxer tal coisa aqui, se você der o seu dízimo, se você der o seu carro, se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Nós criamos uma relação de troca com o Deus da Bíblia. E aí existe um equívoco profundo, porque esta relação de troca, essa relação de uma religião em que nós fazemos para sermos abençoados, ela não é o Evangelho. Jesus exortou muito em sua vida sobre a incapacidade das pessoas de praticarem a justiça e a misericórdia. Quem já leu a Bíblia, ou quem já leu o Evangelho, sabe muito bem que Jesus nos exorta sobre, olha, vocês dão o dízimo, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas vocês negligenciam a justiça, a compaixão e a misericórdia. Então, muitas pessoas cumpriam rituais religiosos, como sacrifício de animais, ofertas, orar tantas vezes por dia, mas eram incapazes de amar as pessoas, demonstrando compaixão ao seu semelhante. Ainda hoje, essa prática é a mais comum dentro da religião cristã. Agora, um dos principais textos sobre esse tema se encontra em Lucas capítulo de número 15. Então abra lá em Lucas 15, e a famosa parábola do filho pródigo, que melhor seria chamada de a parábola do pai e seus 2 filhos. Eu faço uma leitura meio rápida às vezes, mas é para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, se você quiser me acompanhar, eu vou fazer a leitura na nova versão internacional. Não vou ver na NVT hoje, vou ler na NVI. E vou ler a história para a gente discorrer sobre ela de maneira bem objetiva, porque a história fala por si. Jesus continuou. Jesus estava vindo, contando, falando sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e depois ele diz, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo?
Ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por este momento que temos aqui. Fala ao nosso coração pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o texto fala por si, mas nós vamos fazer algumas constatações do que o texto está dizendo. Primeira coisa, pode passar. O filho mais novo, ele é o símbolo da irreligião, da incredulidade, da imoralidade. Ele era um pecador compulsivo, amante de prostitutas, bon vivant, gastador e imoral. Ele foi para longe do seu pai e desprezou o relacionamento íntimo com aquele que mais lhe amava. Veja, o filho mais novo, ele representa aquilo que nós falamos, daquele grupo de pessoas que coordena a sua vida pelos seus próprios desejos, sem considerar qualquer aspecto de relacionamento com o pai. O filho mais velho, pode passar, ele é o símbolo da religião. O filho mais velho, ele é o símbolo da moral, da obediência legalista. A religiosidade, irmãos, tem essa característica de mascarar as situações pelas aparências. Ele estava tão distante do pai quanto o irmão mais novo. O irmão mais novo foi direto e rejeitou o seu pai, pedindo apenas o dinheiro, a sua herança que era devida. Então o Senhor tem isso, metade da herança é minha, metade do meu irmão, dá a minha parte agora. No entanto, quando ele volta e o pai oferece uma festa a esse filho arrependido, o mais velho demonstra que a sua preocupação também era com aquilo que o pai poderia lhe oferecer. Detalhe, perceberam que a parte da herança devida ao mais novo já havia sido destruída por ele. Agora, o recurso que o pai tinha era proveniente da parte do seu irmão mais velho. Às vezes são detalhes que nós não notamos na passagem, mas o pai está usando o recurso que lhe sobra para dar uma festa para o filho que já tinha gasto a sua parte. De um lado, irmãos, temos um amante de prostitutas, imoral, pervertido. Do outro, nós temos um amante da moralidade, religioso, incapaz de compreender a compaixão e a verdadeira graça. Quantos de nós, esta semana, temos sentido um ódio e um bem feito para o nosso craque? Alguém pensou no Neymar agora há pouco? Bon vivant, amante da gandaia, e muitos de nós pensamos o seguinte: bem feito também, a vida que está levando, né? Será que em algum momento nós estamos desconsiderando que nós podemos ocupar a função do filho mais velho? Quantos de nós, quando ouvimos que uma pessoa imoral, pecadora, mentirosa, resolve viver uma nova vida, quantos de nós dizemos o seguinte: fez tudo e agora no final diz que é crente, né? Diz que é cristão, mudou de vida, mudou de atitude, né? Às vezes nós temos esse tipo de pensamento, irmãos, mas a questão é que o filho mais novo, diante da dor, ele tornou-se sensível, sabendo que o verdadeiro amor ele encontraria no pai. O seu arrependimento, mesmo que tardio, fez com que desfrutasse novamente das bênçãos do pai. O filho mais velho, por outro lado, acreditava que era muito melhor que o seu irmão. Logo, não via a necessidade de se arrepender. Na parábola, a parábola nos mostra que há dois caminhos que nos afastam do pai. Há dois caminhos: a irreligião e a religião. Mostra que há um terceiro caminho
que é apresentado na passagem, que nós chamamos de evangelho. No caminho do evangelho, Deus toma a iniciativa de buscar o pecador. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o filho se arrepende, ele não vem para ser filho, ele vem para ser escravo do seu pai. Ele falou, olha, os escravos do meu pai são alimentados melhor do que eu estou vivendo. Então ele vai para ser escravo. Mas qual é a iniciativa do pai? O pai sai ao encontro, restaura a sua dignidade e a sua condição de filho. Deus é que toma a iniciativa de nos buscar da nossa condição de pecadores. E ele faz o mesmo com o filho mais velho. O filho mais velho falou o seguinte, está tendo festa aí? Festa para quem? Para o seu irmão mais novo. Também não vou entrar. Não quero participar dessa festa, porque tem Neymar, Lula, tem um monte de gente que eu não gosto aí. Já parou para pensar nisso? Porque pensa nas pessoas que você mais desconsidera neste mundo. O Senhor pode buscá-la e colocar na mesma festa, no banquete celestial que nós. Mas ele vai, filho, o que você está fazendo aqui fora? Vem para dentro. O pai vai buscar o filho mais velho. Ele fala, não quero. Não quero. Esse aí, ó, eu não me misturo com essa gentalha. Né? É isso aí. Precisamos aprender, irmão, segunda coisa, a reconhecer e nos arrepender das nossas más ações. O filho mais pecador, o mais novo, ele tinha pecados evidentes. Por isso é mais fácil reconhecer. Mas o irmão mais novo, o irmão mais velho, ele não reconhecia o pecado do orgulho, da religiosidade. Estou trabalhando há anos como escravo, e o Senhor nunca me deu um novilho. Só que ele esqueceu de desfrutar daquilo tudo que o pai, de enxergar que tudo que ele tinha era o pai que concedia. E ele começa a achar que o pai tinha obrigações de fazer por ele alguma coisa. Muito parecido com o que nós sentimos muitas vezes. Quantas vezes você sentiu assim? Nossa, eu estou fazendo tudo certo, mas minha vida está dando tudo errado. Né? Por quê? Porque às vezes a gente está olhando o certo apenas como a questão financeira das nossas vidas. Só que e todas as outras coisas que o Senhor nos concede, a bênção das amizades, da família, da salvação em Cristo em primeiro lugar. Às vezes nós esquecemos de desfrutar da bênção que Deus nos concede diariamente, porque nós estamos esperando a bênção que nós não temos, que são coisas que nós idealizamos como sendo provas da bênção de Deus. E aí entra o erro da religião. A mentalidade da religião pós-moderna, em especial de igrejas neopentecostais, que adentram as nossas comunidades, é que bênção financeira é sinônimo da bênção de Deus. Riqueza é sinônimo de bênção de Deus. Quanto que nós ouvimos das igrejas na televisão, de que se você é abençoado porque você é próspero, se você não é próspero é porque você não é abençoado. Olha essa relação doentia com o Evangelho. Nós precisamos reconhecer os nossos defeitos, reconhecer as nossas virtudes, mas acima de tudo, nos arrependermos dos nossos erros. O erro de julgamento, o erro de acusação, o erro de achar que somos melhores do que uns e outros aí, que são pecadores inveterados. Né? Irmãos, terceira coisa, nós precisamos reconhecer o custo da obra do Senhor. Veja só, o preço que Ele pagou para nos levar para casa. Quando o Pai envia o seu Filho Jesus para tomar o nosso lugar, abrindo mão da sua glória e derramando o seu sangue, entregando o seu corpo, o preço é muito alto. Lembrando que o preço, presta atenção agora que é um pouco confuso, é um pouco mais profundo. Veja, o preço para que o Pai desse a festa para o filho mais novo, pecador, foi pago com a parte da herança do filho mais velho. Isso significa que um filho mais velho que reconhecesse o valor de ter o seu irmão de volta para casa, ele receberia o seu irmão de braços abertos e não reclamaria de investir os seus recursos. Ele iria junto ao pai buscar o irmão mais novo.
Olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se aquele irmão mais velho foi incapaz de enxergar o seu papel na história, nós temos um irmão mais velho que deu tudo, ele abriu mão da sua glória, nós nos tornamos co-herdeiros com ele da promessa da glória. Ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. Jesus, ele é tratado como esse irmão mais velho, mas de maneira perfeita. Aquilo que ele faria, nós não somos compassivos muitas vezes, porque nós não entendemos o preço, nós não entendemos o nosso pecado, e nós não entendemos o quanto Deus vai nos buscar. A tendência natural, irmãos, é que sejamos filhos rebeldes e distantes de Deus, seja pela nossa falta de fé, por nossos pecados deliberados, seja pelo nosso senso elevado de justiça própria, advindo da nossa religiosidade. A gente tem que tomar cuidado com uma inversão simples. Se você pegar uma receita, eu pensei numa receita e eu acabei esquecendo de anotar, mas se você pegar uma receita de um bolo ou de qualquer coisa, você vai perceber que é o seguinte: primeiro, coloque tal ingrediente. Segundo, coloque o outro ingrediente, né? Se você falar se você não tiver a orientação de qual é a sequência dos ingredientes, muito provavelmente a receita não vai sair a contento. E se você quiser saber como cozinhar melhor, você, por favor, procure a nossa tesoureira Silvinha, porque ultimamente ela está fazendo todos os cursos online para cozinhar melhor, né? Cada dia ela posta uma coisa nova que ela fez. Mas, veja só, as cozinheiras aqui de plantão, tudo não tem uma sequência? Tem, não tem? Tem uma sequência. Agora, no Evangelho, se a gente tenta mudar as pessoas pela parte externa e não interna, eu vou falar uma coisa para vocês, muito séria. Tem muito cristão levando o nome de cristão sem ter conhecido Cristo. Sabe por quê? Porque estão confundindo religiosidade com evangelho. Sabe o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Nada. Nada. Cristo já fez tudo. A única parte que nos cabe é aceitar o sacrifício e a obra de Cristo. Ele já fez tudo. Não importa, irmãos, tem muita gente neste mundo que não conhece a Cristo, que pode ser melhor do que você, melhor do que eu, mais amoroso, mais compassivo, mas falta uma coisa, tanto para quem não conhece a Cristo, quanto para aqueles que dizem conhecer, é aceitar o Evangelho na sua plenitude. O Evangelho não exige de nós nada, e ao mesmo tempo exige tudo. Presta atenção, não são as coisas que nós fazemos, mas é o quanto nós nos entregamos e descansamos nesse amor de Deus. A tendência natural é que sejamos filhos rebeldes, distantes de Deus, seja pela nossa falta de fé, ou seja pelo nosso senso elevado de justiça. Pode passar. O Evangelho não é religião ou irreligião, moralidade ou imoralidade, e nem mesmo algo entre as duas coisas. O Evangelho é algo totalmente novo, que nos transforma dia após dia. Essa frase foi dita pelo pastor Timothy Keller, eu esqueci de colocar o nome dele ali, mas nós precisamos entender isso. Porque senão, sabe o que está acontecendo? Nós estamos perpetuando o erro para as próximas gerações. Seja bonzinho, que no final do ano eu te dou uma bicicleta. Seja bonzinho, tira a nota boa, que no final de ano eu faço isso. A gente tem que tomar cuidado com essa relação de consumo, de boas obras, e transportar isso para o Evangelho, porque no Evangelho é o seguinte: seja porque você reconhece a necessidade de ser. A pergunta que eu faço para você, finalizando essa primeira parte, pode passar. Você está sendo transformado pelo Evangelho? E essa resposta só pode ser dada, o Evangelho que transforma o coração, só pode ser dada se nós entendermos a importância dele
a importância dele para aquilo que nós somos hoje. E para a gente entrar nessa segunda parte, eu queria trabalhar com vocês, pode passar, Ju, sobre as profundezas do nosso coração. Então, o que ou quem, caso você perdesse, faria você perder todo o sentido de sua vida? Independentemente de você aceitar isso ou não, a Bíblia chama isso de ídolo. Um ídolo é qualquer coisa que se torne mais fundamental do que o próprio Deus para dar significado, sentido e esperança, prazer e alegria para as pessoas. Um psicólogo chamado Alfred Adler, ele diz que a única maneira de nós descobrirmos os nossos ídolos é analisando os nossos pesadelos. O que nos faz perder o sono? A falta de dinheiro, a perda de um emprego maravilhoso, a perda de uma pessoa querida, um filho, né? No caso da Viviane, perdeu o marido, né? O caso mais desesperador dela, né? Maridos que têm matado suas esposas, ou vice-versa, demonstram que o sentido da vida desta pessoa está na outra pessoa. Veja o que tem acontecido, os homens têm matado as mulheres, sabe por quê? Porque a coisa mais importante da vida dele, que dá sentido, mesmo que ele agrida a mulher, mesmo que ele a esperança está nela. Está nesse relacionamento. Então esse relacionamento se tornou um ídolo. A gente acha que ídolo é alguma coisa que a gente constrói fisicamente, mas a idolatria está no coração. Quando nós colocamos sentido em coisas que são finitas e não no eterno. As pessoas, os empregos, o lazer, o dinheiro, são coisas boas, que Deus possibilita que tenhamos, mas pode ser que nos sejam retirados amanhã. Então hoje eu posso ter dinheiro, um bom emprego, e amanhã não. Se eu coloco a minha esperança aqui, significa que a hora que eu perder isso, eu perco a esperança. Pense na vida de Jó, que perdeu seus filhos, seu dinheiro, a sua dignidade, e ainda assim, apesar do seu sofrimento, e de sua tristeza, e da sua murmuração, ele continuou vivendo. O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa a Deus e morre. E ele conseguiu entender que apesar de toda a sua dor, a verdadeira esperança que ele poderia ter era o Senhor. Quando transformamos coisas boas ou coisas maravilhosas em coisas essenciais, formamos um ídolo e colocamos Deus em segundo plano no altar do nosso coração. A idolatria, irmãos, é o pecado, pode passar, Ju, por trás de todo o pecado. A idolatria é o pecado por trás de todo o pecado. O primeiro mandamento do qual todos os demais dependem, diz: não terás outros deuses diante de mim. Lutero diz que por baixo ou por trás de todo o pecado comportamental está o pecado da idolatria. Abra lá em Romanos capítulo 1, versos 18 em diante. Vocês vão entender um pouquinho por que nós estamos trabalhando essa questão. Romanos capítulo 1, versos 18 em diante, diz assim, ó. Vamos só até o 25. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram
a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Irmãos, o que nós vemos aqui é um texto que retrata o quanto as pessoas, na época, quando Paulo escreve para aquela comunidade de Roma, era uma comunidade totalmente pervertida nos seus pensamentos. A impureza sexual era a demonstração de que o que mais importava para eles era o prazer momentâneo. E uma coisa boa, que é o sexo, se tornou uma coisa fundamental para eles. E eles começaram a viver a partir desta verdade. E aquela sexualidade e outras práticas se tornaram idolatria. Podemos, às vezes, irmãos, não entender. Tropeçou. Nós podemos, às vezes, irmãos, não entendermos que a idolatria faça parte da nossa vida. Porque nós achamos que não morreremos e não nos desesperaremos diante de uma circunstância. Mas, irmãos, há outro aspecto da idolatria, que é a formação da nossa identidade. Aliás, eu acho que talvez essa seja a maior forma de idolatria nos dias atuais. O que tem formado a nossa identidade? E sabe o que eu posso dizer para você que tem formado a identidade das pessoas? São os seus hobbies. Eu vou dizer para vocês que você olha para as pessoas nas suas redes sociais, nas suas práticas diárias, e é muito comum que um hobby, que seria uma coisa boa, se torne a razão da existência dessa pessoa. Futebol, bicicleta, caminhada, qualquer coisa. Talvez o lazer e as suas múltiplas faces sejam para muita gente da nova geração uma nova fórmula de idolatria. Assim como a estética, que foi, no final do século XX e o início do século XXI, encontrou a sua maior explosão, se tornou uma das principais formas de idolatria. Ao ponto das pessoas maquiarem suas fotos, veja, a ponto dos celulares terem aperfeiçoamento de rosto. Já viram aquela coisa feia, né? Que parece uma tábua, né? Ninguém vê uma espinha, um furo, por quê? Porque é aperfeiçoamento da imagem. Irmãos, por trás de tudo isso, presta atenção, por trás da estética está a necessidade de aceitação. Por trás do lazer pode estar a necessidade de uma adrenalina maior. Eu já compartilhei com vocês, eu tinha um amigo que era viciado em futebol, mas o tempo foi chegando, passou dos 50, ele chegou próximo dos 60 anos e o joelho não aguentou mais. Ele entrou em depressão, porque o futebol era o único lugar onde ele se sentia pleno. Sem perceber, irmãos, essa pessoa criou um ídolo, porque Deus não o satisfazia mais. O que dizer da professora recente, doutora, e do governador do Rio de Janeiro, que colocaram no seu currículo Lattes que fizeram pós-graduação em Harvard? Por que não se contentaram com aquilo que eram? Por quê? Imagine se o pastor Marcelo, que se formou em psicanálise, ele colocasse agora no currículo dele lá assim, olha, psicólogo. E aquela que estudou 5 anos? Ele fala assim, não, mas ele é psicanalista. Ok. Percebe? A gente tem que tomar cuidado para que o ídolo do nosso coração não tome corpo e se torne um monstro. Sabe por quê, irmãos? Porque o único que pode dar sentido pleno para a nossa vida é o próprio Deus. Porque quando nós perdemos um marido, uma esposa, um filho querido, uma pessoa maravilhosa, nós nos entristecemos, nós choramos, mas nós levantamos das nossas cinzas e continuamos. Porque um dia, o Deus
eterno, Criador de todas as coisas, enviou parte de si o seu Filho, que abriu mão da sua glória, pagou um preço alto, para que nós tivéssemos a nossa vida restaurada e o nosso coração transformado. A pergunta que eu faço para você: o Evangelho está transformando o seu coração? O Evangelho está transformando o seu coração porque a religião diz: eu obedeço, logo sou aceito por Deus. A irreligião diz: não preciso obedecer a ninguém, só a mim. O Evangelho diz: sou aceito por Deus por um preço infinito que Jesus pagou, logo obedeço. Olha a sequência da receita. Eu não obedeço para ser aceito por Deus, mas porque eu fui aceito por Deus, porque Ele pagou um preço alto por mim, eu obedeço. Sabe onde está escrito isso? Efésios, capítulo 2, 8, 9 e 10. Quem se lembra? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, não pela sua obediência. Mas nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E por fim, o Evangelho nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas, vencendo a idolatria. E eu pergunto novamente: o Evangelho está transformando o seu coração? Ou você está preocupado com a roupa das pessoas? Com os hábitos das pessoas? Ou você está preocupado com a aparência? Nossa falta de crescimento espiritual, nossa desobediência e os nossos maus hábitos estão enraizados na idolatria e na nossa incapacidade em crer que Cristo é e pode continuar sendo a verdadeira razão da nossa satisfação. Pode passar, Ju. Nós nunca vamos mudar se não descobrirmos os pontos em que somos mais resistentes ao Evangelho e por que fazemos isso. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que a religião faz com a gente? Faz com que nós nos sintamos bem, aliviemos a nossa consciência cumprindo determinados rituais que para nós aparentemente pode parecer difícil, mas nós cumprimos. E aí nós aliviamos a nossa consciência quando nós fomos à igreja, quando nós cumprimos determinados rituais, e aí nós nos sentimos aliviados. Aí eu vou no domingo, mas aí, eu já fui no domingo, então eu não vou no outro domingo. Então isso não é, a gente não tem que vir à igreja ou participar de uma comunidade para aliviar a nossa consciência. A gente tem que participar de uma comunidade porque nós entendemos o Evangelho, que foi o preço do Evangelho, o preço da obra de Jesus, e então nós vivemos a partir disso. Nós participamos de uma comunidade como forma de gratidão, e não como forma de alcançarmos alguma coisa, porque o preço já foi pago. Não adianta você chegar com um valor: não, mas eu fiz isso, fiz aquilo. O que Jesus disse para as pessoas que nos últimos dias dirão para ele: Senhor, mas eu fiz isso. E aí ele vai dizer o seguinte: é exatamente por isso que eu não te conheço, porque você achou que era tudo que você fazia que te trouxe para o céu. Eu só queria que você entendesse o Evangelho e abrisse o seu coração para mim, para que eu fizesse uma transformação de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por fim, eu gostaria de dizer que a única maneira, irmãos, de conseguirmos expulsar uma paixão que nos leva à idolatria das nossas vidas é usando o poder incrível de uma nova paixão. Olha o que diz Colossenses capítulo 3. Assim, é só um resumo que está lá de 5 a 10, tá? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vençam a idolatria. E por fim, e se revistam do novo, o qual está sendo, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Jesus precisa ser a nossa maior paixão, a nossa maior motivação, a única razão da nossa existência. Precisamos contemplar a sua obra na cruz, relembrar das suas promessas e permitir que Ele ocupe os espaços do nosso coração e da nossa mente. Os ídolos que nos controlam serão destruídos quando nós entendermos o Evangelho e abrirmos o nosso coração para Ele. O pastor Timothy Keller faz a seguinte ilustração. Se você pegar 2 homens e colocar numa sala,
uma sala do lado do outro, pegar duas pessoas, independentemente das suas personalidades e tudo mais, e você disser para um homem, olha, você vai trabalhar o ano inteiro nesta sala e vai ganhar $10.000 por um ano de trabalho. E você, para o outro homem, você diz o seguinte, olha, você vai trabalhar o ano inteiro nessa sala, mas eu vou te dar $1 bilhão por esse ano de trabalho. Pode ser que esta pessoa que vai ganhar $10.000, no meio do caminho, ela diga o seguinte, puxa, $10.000, para ficar aqui eu não aguento mais, segundo mês eu vou embora. E pode ser que a motivação dessa pessoa que vai ganhar $1 bilhão seja muito maior. E ele muitas vezes, talvez, vai até sentir alegria em estar naquela sala, sabendo que depois de um ano de trabalho ele não precisa trabalhar nunca mais. O que ele está querendo fazer com essa comparação é mostrar que o que Deus tem para nos oferecer é infinitamente maior do que qualquer coisa neste mundo pode nos dar. Então Ele tem que ser a nossa única razão de vida. Nós temos que viver por Ele, porque Ele morreu e provou o seu amor por nós, dando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Vamos ficar em pé? Vamos ler, olha o que está lá em Hebreus, capítulo de número 12. Eu sei que é difícil, é um texto um pouco longo, mas vamos tentar ler juntos, porque está todo mundo na mesma versão, são 2 páginas, tá, Ju? Então, acabou Deus, a gente vai mudar. Vamos juntos? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Ficar em pé um pouco para... Eu creio que um dos grandes equívocos que nós às vezes cometemos como igreja é chamar de discipulado aquele período em que a pessoa vem para a igreja, nós ensinamos, batizamos e chamamos esse período de discipulado. Sabe por quê? Porque discipulado é um processo para a vida toda. O que acontece com muitos cristãos é que eles estão com 20 anos de vida cristã, mas eles pararam de se entender como discípulo no primeiro ano de conversão. Na luta contra o pecado, diferente de Jesus que entregou o seu sangue, nós ainda estamos no início da nossa caminhada. Nós precisamos crescer nele. Nós precisamos buscar vencer os ídolos do nosso coração. O Evangelho precisa transformar a nossa vida de dentro para fora e não de fora para dentro. E a nossa perspectiva nessa comunidade é que nós gastemos muito tempo na apresentação do Evangelho que transforma o coração e não na religião que transforma a aparência. Para a gente refletir e aplicar a pergunta: o Evangelho tem mudado o seu coração? Quais são os ídolos do seu coração? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Analise suas escolhas, pense em seus pesadelos, olhe para Jesus, aceite o amor do Pai, desfrute da esperança e viva para Ele. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo aqui. Obrigado pela vida de cada pessoa que está neste lugar. Que o teu Evangelho, que é a verdade apresentada por Jesus, possa ser vivenciado por nós, integralmente. Que nós possamos encontrar alegria e gratidão na vida contigo, Pai. Ajuda-nos a vencermos os ídolos do nosso coração, a vencermos a religiosidade que nos afasta do verdadeiro Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos como o Senhor nos amou. Que o teu amor que nos constrange, que a tua graça que é suficiente, possam ser vivenciados na nossa caminhada diária. Que não fique apenas na nossa mente, mas que transborde no nosso coração e nas nossas ações. É a nossa oração,
em nome de Jesus. Amém, Senhor.